Já foi. Bem, vamos fazer nossa prece para a gente poder começar. Jesus, nós buscamos forças no mais alto, a fim de compreender um pouco mais dos evangelhos que o Senhor nos dá como referência de amadurecimento e consolação. Abençoa-nos nessa noite, abençoa essa casa que nos recebe, permite que a semente da boa virtude cresça no solo dos nossos sentimentos e divide os frutos desse encontro com todas aquelas pessoas encarnadas ou desencarnadas que precisem de um pouco de alívio. Dessa forma, nós pedimos ordem e licença para começar mais uma noite de estudos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Na semana passada, nós começamos o estudo da segunda epístola de Pedro. E aí fizemos uma introdução a respeito de quem era o autor da epístola. E os estudos mostram para nós que é muito pouco provável que esse autor seja, de fato, Simão Pedro, por uma série de fatores. Assim como também o autor da primeira epístola de Pedro, além de não ser o próprio pescador, não é o mesmo que escreve a segunda. Se tratam de dois textos que são apócrifos, mas que, por representarem o conjunto de ideias do cristianismo nascente, e inclusive também por não se contar na época com esse cuidado histórico que a gente tem hoje na elaboração do Novo Testamento, os textos foram inseridos. Não dá para saber quem é o autor. O que a gente consegue inferir é que se trata de alguém muito erudito, porque o texto é erudito, e se trata de alguém muito espiritualizado, porque o texto também é muito espiritualizado. Na semana passada, nós nos detemos rapidamente em alguns versículos, especificamente no versículo 1 e no versículo 2. Hoje, como nós tínhamos conversado, nós vamos olhar com um pouco mais de atenção para os versículos 3 e 4 do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. O nosso objeto específico de estudo, ele está dos versículos 5 ao versículo 9. E a gente está estudando esses que precedem o quinto para entender um pouco do contexto. Depois a gente vai do quinto ao nono e vamos sempre fazer o mesmo modelo. Estudamos um pouquinho do trecho, às vezes uma semana ou até mais de uma semana para cada pedacinho. Vamos criando raiz nesses ensinamentos. Depois a gente passa para a seguinte, para que a gente possa desenvolver familiaridade com esses ensinamentos todos. Tá certo? Então, eu vou ler os trechos que nós estudamos na semana passada, que foram introdutórios, os 2 primeiros versículos. O texto diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que obtiveram uma fé de igual valor à nossa em justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A gente fez várias considerações sobre essa expressão, né? Pedro chamar Jesus de Deus é algo que não cabe com o pensamento judeu convencional. Tem um fato interessante. O nosso estudo começou aqui, se eu não me engano, no primeiro dia do mês de julho ou de agosto.
Agosto. Primeiro dia do mês de agosto. E nós fomos estudar Paulo e fomos estudar a visão divina de Jesus. Não foi na primeira semana do nosso estudo, foi talvez pela quinta ou pela sexta. Ontem eu retomei umas psicografias que o Ivon tinha ditado para nós num trabalho que ele vem organizando a respeito dos princípios fundamentais do Espiritismo. E ele elencou então os 5 princípios fundamentais e vem discorrendo sobre cada um desses princípios, tentando apresentar como que o Espiritismo enxerga a realidade, como que isso difere um pouco das outras religiões. E há um subitem, quando ele fala de Deus, que trata da divindade e da natureza de Jesus. E eu fiquei espantado, porque já fazia tempo, o texto que eu transcrevi ontem foi psicografado no dia 27 de junho, talvez, ou 27 de julho, pela data dos originais. E eu fiquei impressionado porque tudo isso que a gente estudou no estudo aqui, e que eu só fui estudar depois para trazer para o estudo, estava no texto que eu não tinha transcrito ainda. E aí eu achei, gente, se eu não tivesse a data, eu ia pensar que eu escrevi isso logo depois do estudo. Mas não. Inclusive esse argumento de que um judeu não poderia ver Jesus como Deus é um argumento que ele usa. E eu pensei, como é que as coisas são curiosas, né? Como que os ensinos eles estão no mesmo grande circuito de sabedoria. Tão cíclicos, né? Imagina bem, a gente às vezes fica um pouco desatento e aí deixa de perceber uma verdade num determinado espaço e ela logo aparece para nós de outro lugar. Mas me espantou ver como que os argumentos que nós estamos usando aqui foram os mesmos que ele apresentou antes do estudo ter sido feito. E especialmente foi algo muito curioso, porque já tem algum tempo que eu não psicografo com ele. Eu fui pensar, mas por que será que não? E um dos fatores que me vieram à mente é que eu tinha uma quantidade grande de psicografias não transcritas. De que adianta ter uma caixa de texto psicografado se eles não estão transcritos? Os espíritos são bem educadores. O aprendizado fica paralisado, congelado. Eles dizem assim, olha, você primeiro soluciona esse problema, depois a gente apresenta mais, senão você vai ter uma produção enorme sem qualidade ou sem utilidade. E então eu fui resolver passar essa roupa toda que tinha já sido lavada, estava lá para ser passada, dobrada e guardada. E foi o susto que eu levei, foi muito interessante. Então assim, toda essa volta para dizer, olha, que também o Ivon concorda. Um judeu não chamaria Jesus de Deus, porque para a cultura judaica isso não faz sentido. Versículo 2, né? Graça para vós e paz multiplicada em conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Isso foi o que a gente viu. Agora, os 2 versículos que nos cabem estudar na noite de hoje, os versículos 3 e 4, dizem assim: assim, o seu poder divino deu-nos todas as coisas concernentes à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e excelência. Glória e excelência essas, através das quais nos foram dadas as preciosas e magníficas promessas, para que através delas sejais participantes de uma natureza divina, tendo fugido da corrupção que no mundo existe em forma de desejo. É incrível o poder de síntese desse autor. Tem um monte de coisa nesse pedacinho. Tem muita coisa. Incrível o poder de síntese. Nós tínhamos combinado de começar o estudo tomando as impressões de vocês. Vocês chegaram a se debruçar sobre o trecho? A ler, a pensar? O que destaca-se aqui na visão de vocês em relação a esse trechinho? Eu acho a atualidade. Né? Perdão, eu acho que esses textos, eles são mágicos. Porque, é claro, a gente já sabe que dependendo como a gente está como espírito, você lê um texto desse, se encaixa, ou você consegue
viajar, mas é impressionante a qualidade desse texto. Ele está exatamente dentro do nosso problema atual. E é assim, eu fiquei abismado, inclusive, li todo. Porque até o final, dizendo quando ele diz que preparem-se, né? Fiquem tranquilos, mas vocês têm que ficar com o Senhor para que ele possa, que ele vai chegar, não esmoreçam, fiquem, mas que muitos falarão que não vai acontecer, porque que ele está demorando, porque que fica para lá, para cá. Muitas pessoas irão apresentar imoralidades. É exatamente o que nós estamos vendo. Né? Exatamente. Parece que ele pegou, não vou dizer que ele profetizou, mas parece que ele trouxe uma cápsula do tempo e falou assim, é isso. O que eu falei, é isso. Ótimo. É verdade. Bem verdade. Mais alguém nas leituras? Parece que ele convida os crentes a uma maturidade espiritual, sabe? Eu vi muito isso nele, essa preocupação dele o tempo todo em que a fé permanecesse, que eles guardassem bem os conhecimentos, o seu crescimento, da sua maturidade espiritual. É o conteúdo espiritual que eu encontrei mais foi esse, essa preocupação que o autor tem, em que as pessoas confiem no conhecimento que o mestre deixou, e para que a cada dia mais, eles alcancem a maturidade espiritual. Porque é isso. Eu fiz várias coisas, mas no todo eu acho que nós somos uma nova criatura a partir do momento em que a gente entender e interpretar bem esses conhecimentos que ele deixou. Ótimo. Todas as interpretações são muito positivas, são válidas, porque elas têm o colorido da nossa leitura, da nossa emoção, do nosso entendimento, né? Então não tem interpretação mais correta do que outra, não. Temos mais alguma? Alguém mais que leu e que tirou alguma coisa ou que chamou a atenção? Olha só, vamos tentar criar um método, porque na verdade, qual que é a grande vantagem de um estudo de evangelho? Eu não detenho tesouros tão profundos de sabedoria. Na verdade, tenho uma mente muito comum. O que a gente tem de virtude para dividir no que toca o evangelho é mais uma forma de ler. E essa forma de ler, ela é interessante porque ela vai te acompanhar a partir do momento que você se apodera dela pelo resto da vida. E talvez, quem sabe, não acompanhe a gente por muitas vidas. É um desejo que a gente faça. A gente possa sempre que travar contato com o Evangelho, conseguir ler. Há pessoas que não conseguem. Leem e não conseguem tirar uma leitura um pouco mais particular, um pouco mais precisa. Acabam se perdendo só na literalidade. Ou então no campo da mágica, no campo do ritual. Você fala o espírito da letra. Você acaba pegando a letra, não pegando o espírito. Então, o voto que a gente faz é de que a gente consiga, sim, sempre ter capacidade de ler. E aí, nós vamos entender que é o seguinte: embora nós tenhamos vários autores do Novo Testamento, nós vamos ter basicamente nós vamos ter 3 tipos de texto. E cada um desses tipos de texto tem uma chave diferente de leitura metodológica. O primeiro são os evangelhos. E os evangelhos você precisa ter, para ler os evangelhos, quase que a mesma chave que você usa para fazer uma interpretação de texto qualquer. Quando a gente for ler mesmo as próprias ações da vida de Jesus, o que nos cabe é perguntar sempre: quem fez o quê, quando, onde, por quê, em qual circunstância? A síntese. É claro que nesse contexto a gente vai aperfeiçoar um pouco mais a leitura, dando um pouco de atenção para os símbolos,
dando um pouco de atenção para a cultura específica da época, dando um pouco de atenção para umas outras chaves. Nós temos os textos que são textos proféticos. E aí o grande texto profético que a gente tem no Novo Testamento é o Apocalipse. A leitura do Apocalipse é uma leitura toda ela simbólica. Você perguntar no Apocalipse quem fez o quê, quando, onde, por quê, em qual circunstância, não te dá resposta quase nenhuma. Porque ele é um livro de mistérios. E é nesse sentido mesmo, da palavra mistério. Quando a gente lê, por exemplo, Depois da Morte, do Leon Denis, ele começa o livro falando da doutrina secreta, da religião eterna, que seriam aqueles princípios espirituais que acompanham a humanidade desde o princípio dos tempos. E em muitas tradições, em quase todas, esses princípios eles eram princípios secretos, precisavam de ser decodificados. Então, eles eram expressos de maneira alegórica, mas a chave para a interpretação só tinha aquele que era iniciado, aquele que era sábio. O Apocalipse é um livro majoritariamente de mistério. Significa que ele é inacessível? Não, ele é acessível. A maneira da gente lê-lo. No entanto, é uma leitura que vai exigir muito mais domínio de uma série de coisas. Então, a gente não precisa lê-lo com pressa, né? Tem outras pessoas que fazem estudos do Apocalipse na internet, alguns muito bons, mas enfim, é um livro simbólico. E a gente tem os livros que são livros que a gente pode chamar de doutrinais ou doutrinários. São livros que estão montando a comunidade. Esses livros são as epístolas. Tanto as epístolas de Paulo, quanto as epístolas que a gente chama universais, ou as epístolas católicas. Tiago, Pedro, João, Judas, a gente tem todos esses textos, né? O Ato dos Apóstolos está na categoria lá dos Evangelhos, que também está narrando uma história. Esses textos doutrinais, você não consegue lê-lo só pela chave do símbolo. Assim como também, já que não se trata de uma pessoa, você não consegue aplicar nele a chave da interpretação textual. Aqui nesses textos, a gente precisa entender que são textos eternos. Como eles são textos eternos, né, como eles se pretendem não ter fim, eles vão estar baseados sempre em categorias. Ou seja, a chave para a gente decifrar esses textos é entender quais são os conceitos fundamentais que estão presentes ali. E esses conceitos, na maioria das vezes, são atemporais. São ideias que são vetor de grande sabedoria espiritual, de grande entendimento. E por isso o texto consegue passar por 1 milênio, por 2 milênios, vai passar 10, e se a gente não destruir, né, o texto e o mundo, ele vai continuar tendo a mesma profundidade e a mesma capacidade de comunicar para a gente coisa boa, de comunicar para a gente instrução. Isso é muito bom, porque olha como é que os espíritos superiores são habilidosos, né? A gente não sabe quem escreveu esse texto, mas a gente pode dizer com certeza que é alguém que tinha muito conhecimento. E aí, à medida que a gente lê e não entende esse material, e não entende a proposta de Jesus, a gente vai criando um monte de penduricalho para isso, para o Evangelho. A gente cria o rito, a gente cria a instituição, a gente cria uma liturgia, a gente cria um monte de coisas que Jesus nunca falou delas, mas a gente criou porque assim a gente se entende melhor. Só que muitas vezes essas coisas que a gente cria, que deveriam servir como uma ponte, um ônibus, um veículo que leva a gente para frente, começa a puxar para trás. Então, se a gente tem dois grupos que construíram veículos diferentes, eles brigam para saber qual veículo é o mais apropriado para levar as pessoas no fim da estrada. No limite, quando a gente olha para trás,
A própria igreja, que nos primeiros séculos do cristianismo foi perseguida, depois que ela assume o poder e a autoridade, ela passa a perseguir os dissidentes. Então, é algo que não tem o mínimo de sentido. E algumas pessoas mais radicais, né? Quando eu fui fazer meu curso de História, eu achava que o curso que mais fazia ateus na universidade era o curso de Filosofia. E aí me disseram, não, é o curso de História. Porque quando os meus amigos travam contato com toda essa coisa errada que foi feita ao longo dos tempos em nome do Evangelho, a primeira coisa que se pensa é, mas para que estudar isso, né? Se não deu certo nem para eles que vivem para se dedicar a essas coisas, por que eu vou ter que olhar para isso com respeito, com atenção, com qualquer outra virtude? E esse pensamento está certo. A gente dá muito mau exemplo para querer que as pessoas olhem para nós com compaixão. No entanto, o texto é tão profundo que, ainda que a gente tenha várias instituições fazendo vários desmandos em nome do Evangelho, a gente só precisa de uma pessoa num canto de mundo desse qualquer que tenha contato com os textos e que tenha na sua própria mente a chave para abrir essa porta, para que o cristianismo retome seu fôlego, retome sua capacidade de crescimento. Isso é incrível. Isso é incrível. Você não depende de um ritual, você não depende de algo estranho. Não, você depende só da capacidade de você ter uma chave de leitura. E aí você pode estar lá num cantão do mundo onde ninguém vai, e você tem na mão um texto do Novo Testamento, numa tradução mais ou menos. E essa tradução já pode servir para reacender uma chama muito grande. É assim que aconteceu, por exemplo, com Jan Hus, lá no século XIV, com John Wycliffe, que foram reformadores. Foi assim que aconteceu com Lutero. Foi assim que aconteceu com Francisco de Assis, que também é considerado um reformador da igreja. São pessoas que não tinham o domínio da estrutura total, né? Não tinham domínio da instituição. Mas só o Evangelho era capaz de acender uma chama mais poderosa, mais vigorosa, mais intensa do que qualquer instituição. Então, por isso, o texto tem categorias. E a gente precisa, então, agora começar a entender essas categorias. Toda vez que a gente entender uma categoria, ela vai servir para a gente ter a chave de ler esse mesmo conceito em qualquer outro lugar que esse conceito aparecer. Uma referência. É uma referência. Mas como que eu vou ter uma noção muito precisa do que o texto está dizendo? Quando isso vai acontecer? Aí é o segredo do Evangelho, porque só vai acontecer quando aquilo se tornar parte da minha rotina de pensamento. Então a gente vai ver algumas chaves. Eu só vou saber bem o que é isso no momento em que isso fizer parte da minha vida. Do contrário, vira só teoria. E a teoria é interessante porque a gente esquece. Quando que você vai saber que alguma coisa é só teoria na sua vida? Quando passado, sei lá, uma semana ou duas, você esqueceu. Tudo. Tudo é teoria para nós, né? Quando a gente não está no campo da teoria, se torna parte da vida. E você não esquece nunca mais. Você pode até não trazer a memória o tempo todo, mas uma vez que você bate o olho, que você escuta, você já reconhece. Isso é aprendizado. Isso é o aprendizado. No Espiritismo, a gente tem uma vantagem. Quando Jesus faz a promessa do Consolador prometido, ele indica como as pessoas poderiam reconhecer o Consolador. E ele diz assim, olha, ele vai relembrar para vocês tudo o que eu disse, mas vai explicar todas as coisas que eu não pude explicar. Essa é a marca do Consolador. O Espiritismo, para nós, ele cumpre esse papel. Primeiro, ele vai relembrar o que Jesus falou, mas dentro do texto dos Evangelhos, das Epístolas, do Apocalipse, ele vai ajudar a gente a entender as coisas que não estavam claras naquele tempo em que elas foram enunciadas. Daí a gente tem uma alegoria muito interessante e muito comum, não sei de quem é essa alegoria, mas que diz para nós: Jesus é a porta, Kardec é a chave.
Então, já que nós estamos fazendo esse estudo num contexto espírita, e desde o princípio, se eu não me engano, no nosso primeiro encontro eu falei com vocês, olha, há muito trabalho de evangelho por aí, mas que poderia estar sendo realizado dentro da igreja católica ou dentro da igreja evangélica, porque não usa nenhum conceito espírita, só está interpretando o texto, que é fantástico. Mas o que o Espiritismo quer fazer com a gente é usar o que ele já ensinou para que a nossa leitura seja ainda um pouquinho mais profunda. Então, se Jesus é a porta, o conceito espírita, a ideia espírita, o pensamento espírita é a chave. Daí a gente vai ter que fazer toda essa análise das estruturas, das categorias, e entender como que elas vão se relacionar com o pensamento espírita. Por que tem que se relacionar? Vinícius, por que esse acesso é tão restrito? Por que o acesso é tão restrito? Por vários fatores. E eu fico até triste de falar sobre isso. É porque a gente tem muita preocupação com quantidade. Imagina só o seguinte. Se uma pessoa bate na porta da gente, porque ela está com fome, e ela pede algo para comer. Se você não tem nada na sua despensa, não tem como você oferecer alimento para aquela pessoa. Se você tem somente a quantidade de víveres indispensáveis para a alimentação sua e da sua família naquele momento, você também não tem muita coisa para oferecer, porque a caridade não dispensa a prudência, né? Você tem que doar um pouquinho só. Agora, se você tem uma despensa farta, você pode repartir com as pessoas tudo, e ainda assim vai te sobrar muita coisa. O nosso estudo das verdades espirituais pode ser comparado a essa analogia da despensa. Nós aprendemos com Kardec que fora da caridade não há salvação. Então, nós introjetamos a ideia de que é preciso dar tudo o tempo todo. E aqui eu não estou falando só de coisas materiais, nós precisamos ensinar tudo o tempo todo. Mas como que você pode dividir se a sua despensa está vazia? Como que você pode ensinar com profundidade se você nunca parou um tempinho para contemplar o ensino do Evangelho, meditar sobre ele, ver como ele pode ser razoável ou não, ver em qual momento ele te pede algo que é muito difícil? Então, como isso não é algo que é unânime, né? Isso não é absoluto em todas as pessoas. Claro que tem aquelas que possuem profundidade, mas é muito comum que a gente transforme o estudo do Evangelho, que devia ser algo ultra sagrado para nós, sagrado mesmo, porque na falta de Jesus, o livro cumpre o papel dele, é o livro que está ensinando. O nosso contato devia ser ultra sagrado com esses textos, mas a gente não consegue. E mesmo assim tem aquela sina de querer sempre ensinar, de querer sempre falar, de querer sempre dividir. E a gente usa para justificar isso os argumentos mais estranhos. Com a despensa vazia. Com a despensa vazia. Aí você que fica com fome, a pessoa que está te pedindo fica com fome. Ninguém tem alimento. O que seria ideal que a gente fizesse? E é engraçado, porque em todas as tradições espirituais isso acontece, no espiritismo menos. A gente precisaria de um tempo antes de ensinar para adquirir essa dispensa. E mais, a gente não deveria ensinar ou tomar ensinamento de qualquer pessoa sobre todos os assuntos. Porque a gente deveria aprender com aquilo que a pessoa sabe melhor. Então, dentro de uma casa espírita, por exemplo, nós somos em 10, 12, 20 trabalhadores.
cada um na sua área, né? Vejam só, eu tenho menos condição de falar sobre evangelização do que aquelas professoras que cuidam da evangelização, preparam as aulas, atendem as crianças. Ainda que eu possa ter algum conhecimento teórico sobre o assunto, elas têm uma vivência cotidiana do tema. Então, eu não deveria falar de evangelização mais do que elas. E é interessante porque quando a gente fala isso, as pessoas até se assustam. Eu recebo alguns convites para falar sobre o livro do Cristiano, que é sobre evangelização. E eu indico outras pessoas para ir no meu lugar. Mas a pessoa diz, eu queria você. Eu digo, eu vou de motorista. Eu levo quem vai falar. Mas é porque, embora eu tenha psicografado o livro, quem materializou a obra foram as professoras lá da Casa Espírita. Então elas têm que falar, não sou eu. Daí, a gente acaba perdendo um pouco o referencial. Então, no Espiritismo, a gente deveria ter um tempo de maturação também. A gente até tenta fazer isso, mas tenta fazer do jeito meio errado, porque aí a gente põe a pessoa para fazer um curso básico, que dura sei lá quanto tempo, como se aquilo ali fosse nivelá-la. Só vai nivelar se quem ministrar o curso for alguém que também tem conhecimento, porque se não tiver, não vai nivelar. E a gente continua reproduzindo uma leitura rasteira, uma leitura rasa dos textos, dos princípios espíritas, dos conceitos espíritas, e no fim a gente monta um clube de serviço. Um clube, igual a gente tem a maçonaria, o Rotary, igual a gente tem o Lions, pessoas bem intencionadas que se unem para fazer o bem para outras pessoas, que conseguem ter uma atuação de redução do sofrimento pontual, mas tem muita dificuldade de liberar a si próprios do sofrimento, de liberar as pessoas que ajudam do sofrimento. Então, por isso que a gente tem dificuldade de aprofundar. Daí, quando a gente encontra alguém que pode aprofundar conosco, a gente tem que aprender com essa pessoa. Como eu disse para vocês do Wagner, ele teve aqui no aniversário da casa, Wagner Gomes da Paixão, é uma pessoa que quando fala de evangelho a gente tem que ouvir, porque ele tem isso muito vibrante dentro dele. Tem que ouvir. Quando o Schubert fala de filosofia espírita, às vezes aqui na nossa reunião pública, né? Tem várias outras pessoas que falam de vários outros assuntos que são, assim, parece que a gente está Contagiantes, né? Tá com uma dispensa cheia e a gente está pegando lá um bocadinho para a gente levar para nós. Então não precisamos ter pressa para ensinar, não. Não precisamos ter pressa. O Tiago vai falar explicitamente disso na epístola dele. Ele vai dizer, cuidem de não serem todos vocês mestres. Porque quem é mestre assume muito mais responsabilidade. Então, a gente não deveria ter essa pressa. Tem uma coisa que a gente criou no movimento que é terrível. Que diz assim, venha fazer um curso de formação em palestrante espírita. Não existe isso. Não existe. Mas vai aprender técnica. Vai aprender técnica de impostação de voz, vai aprender a fazer slide de PowerPoint, vai aprender a separar o texto. Mais uma vez, me desculpe, isso não existe. Isso não tem sentido. Por quê? Porque você aprende estudando. E você vai aprender bem se você estiver estudando com alguém que estuda com você. Então, onde você vai aprender a ser palestrante espírita? Na casa espírita. Fazendo o quê? Participando de grupo de estudo, participando da reunião pública, conversando com seus companheiros que fazem palestra. É assim que você vai aprender. Não tem um curso. Ah, mas é porque eu não sei montar slide. Eu também não. Até hoje. Não é o slide que define, né, a sua capacidade de falar. Uma outra coisa. Bem, dito tudo isso, quais são as categorias que estão aparecendo para nós no texto? Temos algumas ideias-chave. Primeiro, ajudo muito as pessoas que me procuram, eu estou tentando sempre ver as minhas imperfeições, eu estou tentando sempre analisar as minhas dores, eu estou tentando sempre lidar com as minhas dificuldades. Isso é um tipo de conhecimento, né? O conhecimento racional, teórico,
ele vai complementar e vai tornar mais fácil esse conhecimento prático. Mas a luta do Evangelho não é contra o mal, porque o mal não existe pelas lentes de Jesus. A luta do Evangelho é contra a ignorância. Pecado não é algo que você faz e que ofende a Deus. Pecado é quando você atira a flecha e ela erra o alvo. Pecado é quando você quase faz certo e faz errado. Então, nós temos que desbastar essa floresta, entendendo que a nossa luta não é contra outras pessoas. A nossa luta não é contra o mal, é contra a ignorância. E aí nós estamos num momento fantástico para isso, né? Nós vamos viver agora, no final do mês, a eleição do anti contra o anti, não é? Quem é contra um grupo vota no outro. Nenhum dos lados tem se baseado em algo racional e razoável. E nós, que estamos no meio desse fogo cruzado, como portadores de entendimento, devíamos estar usando isso para gerar benefício para eles e para nós. Então, dedicando um bom pensamento, uma prece para quem a gente concorda e para quem a gente discorda. Tudo isso é instrumento. Então, o conhecimento vem daí. Vem da maneira que a gente tem de decodificar a realidade, pelas óticas do Espírito. Então, o fruto, compaixão e vida. Isso se dá pelo conhecimento. Agora, olha que bonito. Ele diz que o conhecimento vem de sua glória e excelência. A glória é a fama que vem pela virtude. E a excelência é a qualidade do que é bom, do que é perfeito, do que é ótimo. Se o conhecimento vem pela excelência e pela glória, e o conhecimento vem de Jesus, ele está dizendo que Jesus é glorioso e que Jesus é excelente. Ah, mas isso é só título de alguém que gosta de Jesus? Não. Aqui nós temos uma categoria espírita. Por quê? Porque quando ele está falando que Jesus é tudo isso, ele está dizendo para nós que Jesus é o topo da condição espiritual que a gente pode ter. Jesus é isso tudo, ele é tão alto que ele é confundido, né? Ele é inculcado como alguém tão perto de Deus que até incomoda, né? E aí, quando a gente busca lá no Livro dos Espíritos, Escala Espírita, item 112, a definição dos espíritos puros, está se referindo à mesma coisa que Pedro está chamando aqui, daquele que possui glória e excelência. Quem que é o espírito puro? De onde vem toda essa fonte? Lá no item 112, Kardec anota assim: espíritos puros, primeira ordem da escala espírita, caracteres gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que compõem essa classe percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. É daqui que vem o ensinamento. Pedro está falando de Jesus como esse aqui que vem para cuidar da gente. Tamanha grandeza, tamanha compaixão que ele tinha. A gente falou muito disso na semana passada. A fonte do ensinamento tem que ser excelente. E no caso de Pedro, ele está dizendo, olha, ela é ultra excelente. Porque você quer adquirir conhecimento, então eu vou te dizer, esse conhecimento que eu estou dando para vocês, é como se o Pedro estivesse afirmando, vem do ser mais puro que a gente tem conhecimento. Vem do espírito mais puro que já passou sobre a terra. Vem desse ser que possui as chaves das esferas elevadas da vida.
Percebem que tem muito pouca coisa dogmática aqui. A gente está tratando praticamente de filosofia, de ética e de moral. A gente está falando de algo que é concreto. Ele está apresentando um Jesus que viveu. Não está apresentando uma figura diáfana. Ele tem glória e ele tem excelência. Porque ele é um espírito muito elevado. Ele é uma mente muito lúcida, muito desperta. Tudo bem? Eu estou indo muito rápido nessas categorias. Eu só paro. Né? A excelência é o cume. É o cume. Jesus, então, ele é a própria manifestação de um espírito puro. Né? É muito curioso, porque a gente fica batendo cabeça, né? Eu vou dizer agora aqui uma abominação espírito. Pô, vocês põem um pi assim na edição do vídeo. Fala, meu. Pode fazer o pi primeiro. A gente tem que entender que Jesus, como a gente fala dele, é uma personalidade. O que é uma personalidade sob a ótica espiritual? É o espírito no tempo e no espaço. Por exemplo, eu sou um espírito, mas vocês me conhecem como Vinícius. O Vinícius é uma personalidade, que é esse espírito, que não tem nome provavelmente, que a gente nem sabe bem de onde veio, né? No tempo e no espaço. Que tempo? Estou vivendo aqui em 2018 e no espaço, Minas Gerais. Então, Brasil, estou nesse espaço. O espírito, quando ele mergulha na matéria, ele ganha uma personalidade. Jesus é uma personalidade. Agora, nós não temos como afirmar que esse espírito não tenha vindo à Terra outras vezes e tenha tido outras personalidades, né? Leon Denis vai falar sobre isso abertamente no Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Nós temos outros autores que vão falar um pouco sobre o assunto, mas muita coisa que não dá para a gente confiar 100%. Aqui a gente está se valendo só da lógica, de uma lógica elementar. Um espírito tão grande, tão importante, certamente teria compaixão que excederia um só corpo, uma só persona, né? Para cuidar da gente. A fonte é pura. A fonte é muito pura. Tão pura que ela não para de fluir, né? Diz, meu. Então, quando você estava explicando que a fonte do conhecimento. Deixa eu só pegar o texto aqui. Que a fonte do conhecimento, quando ele é divino, o fruto é a compaixão e a vida, né? Mas para que esse conhecimento para que gere isso, a fonte tem que ser divina. E aquele que ensina, ele deve ter glória E excelência. Ou seja, alguém, né, um ser muito elevado. Mas quando a gente ouve ensinamentos dos nossos instrutores, que não são espíritos dessa categoria, muitas vezes esses sentimentos também se despertam. Exatamente. É a próxima parte do texto. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, muito bem, ele, Pedro, está falando em nome desse Jesus, né? Mas o que ele fala em nome desse Jesus? Ele dá uma promessa preciosa e magnífica. Uma promessa preciosa e magnífica. O que é isso, gente? É o método. É um método de vivência da vida espiritual. A promessa nada mais é do que o caminho que pode ser repetido. Quando nós recebemos uma promessa e que a gente pode alcançar determinado objetivo, determinado fruto, determinado fim, é porque existe um caminho que pode ser traçado. E aí, na falta, então, da gente ouvir o ensinamento da boca do próprio Jesus, como que a gente faz? A gente tem vários espíritos que depois dele mantiveram acesos ou acesas o Cristo. Mas ele está falando ali de posse de um roteiro. É esse roteiro que a gente vai seguir. Afinal, nós não temos Jesus aqui do lado da gente. Então, essas magníficas e preciosas promessas
Não, são um método. Nossa, mas como é que você tirou? Você fez seres? Não, são um método. Nossa, mas como é que você tirou? Você fez isso para ser o método? Muito difícil. A promessa é o caminho. A promessa é o roteiro, é o mapa. Se eu digo para você assim, ó, faz o que eu tô te falando, que você vai encontrar um tesouro. Segue esse mapa. Não, agora que você falou, fica interessante. Agora eu entendi. Como é que você entendeu isso? Como que eu entendi? Não sei. Aí a promessa é o método. E esse método, ele é eterno, ele é perene. É um método que vai levar cada um de nós para o tesouro. E o tesouro é a participação na natureza divina. Está tudo no texto dele aqui, ó. O tesouro é a participação na natureza divina. Para chegar nessa conclusão, talvez eu tenha dor. Eu fico pensando isso no século I. Como é que deveria ser interessante explicar isso para uma pessoa que não sabia escrever, não tinha cultura, o mundo deles era a porta da casa dele, ele não tinha noção de nada, e como é que isso era explicado aquele... Então, Esse é um negócio do ponto de vista da escrita, eu acho que ela presta para nós um desserviço, porque a gente fica muito preso à letra, esse é o problema. né? Lá, a rotina da vida era outra, né? Pensa bem, E a fonte? a gente não conseguiria ter uma reunião lá a essa hora, talvez. A gente não conseguiria ter deslocamentos tão longos para vir na casa espírita. Era tudo muito mais doméstico, Porque eles também né? chamavam os romanos no meio dessas coisas todas. Era uma coisa muito mais familiar, né? Mas as pessoas que estavam ali, elas tinham convivido com quem conviveu direto com Jesus. Então vocês imaginem uma discussão cotidiana desses assuntos, uma conversa cotidiana desses assuntos. E quando a gente vê lá a formação da Casa do Caminho, lá no Atos dos Apóstolos, a primeira comunidade cristã, eles abriam mão da vida deles e iam viver lá. Iam viver lá convivendo com Pedro, convivendo com João, convivendo com Paulo, né? Eles bebiam de uma mina puríssima, 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 puríssima. E aí usavam alegorias, né? Usavam metáforas, usavam outras formas de explicação. Talvez fosse até mais fácil entender profundamente naquela época do que hoje. Porque hoje a gente tem um monte de formatação na cabeça, né? A gente aprende o trem de um jeito e fica... Naquela época as pessoas estavam um pouco mais Eles viviam de uma maleáveis. límpida. Mas sempre foi difícil, tanto que não era um ensinamento dado a todos. No próprio Evangelho, há um trecho em que o evangelista narra para nós. Jesus ensina as pessoas por parábolas, as pessoas comuns por parábolas, mas os discípulos ouvem dele coisas que ele não fala aos demais, porque os discípulos têm uma capacidade de entendimento um pouco maior, né? De fato, era uma outra realidade. Ele teria estudado a Cabala também, Jesus? Muito provavelmente. Não... Porque na Cabala tem umas sequências, assim. Inclusive a Cabala, você estava explicando uma coisa muito interessante. Ela nunca é ensinada por uma pessoa. São várias pessoas que ensinam o ensinamento da Cabala. Muito provavelmente. Jesus travou contato com Pois tudo é, isso. tem muita coisa que contrapõe isso. Até nessa história de se reunir com os discípulos para explicar. Se eles não tivessem uma base filosófica, ia ser muito difícil explicar o que você está explicando no século I. O cara vai embora, vai ficar doido. Mas é aí que entra a própria presença de Jesus. Eu não conheci Jesus, né? Não me lembro se conheci, né? Provavelmente não. Eu devia estar fazendo coisas muito estranhas a ele naquela época, né? Mas eu conheci nessa vida uma figura incomum, que foi um Rinpoche tibetano, é um mestre tibetano que é reconhecido como uma reencarnação preciosa de um ser que já alcançou a iluminação e que renasceu várias e várias e várias e várias vezes só para ensinar coisas boas para a gente. Isso na cultura tibetana. Eu conheci um Rinpoche numa condição totalmente adversa. Eu nunca tinha ouvido falar de budismo, tinha uma série de preconceitos com tudo aquilo.
e fui estar na presença de um Rinpoche que veio ao Brasil, conduziu um retiro no Brasil para poucas pessoas. Haviam pessoas de diversas partes do mundo. Era um retiro bem avançado, inclusive, e eu fui assim, movido, sabe lá Deus por quê. E quando eu conheci esse homem, eu me senti muito balançado. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele tinha algo, ele não falava português, eu não falava inglês, e a gente conversava através de tradutor. Quando conversava, eu conversei com ele rapidamente. A maioria das coisas que ele falou eu não entendi nada, mas eu voltei do encontro com esse homem muito transformado. E houve um fato curioso. Quando eu me comuniquei com ele no fim do retiro, ele falou comigo assim: venha aos Estados Unidos. Lá você tem um templo, um mestre e ensinamentos te esperando. O meu impulso primeiro foi de largar tudo e ir para lá. Mas assim, é algo que não passa pela racionalidade, porque ele tinha uma presença espiritual tão grande, uma realização tão grande, e é uma pessoa tão desconhecida, porque se a gente for falar dele, ninguém nunca ouviu falar, mas tinha essa presença, que é algo que ensina não pela palavra, ensina pela própria vibração, talvez seja isso, pelo magnetismo. E eu nunca senti isso com ninguém, nenhuma outra pessoa, foi só com esse homem. E eu ficava pensando como deveria ser quando Jesus dizia assim: larga e me segue. Devia ser um arrastamento fora do comum. Então ele ensinava uma parte pelo que a gente escuta, pelo que a gente lê, mas tinha uma parte que era a própria presença dele, uma parte que era o próprio magnetismo dele, a própria existência dele ensinava. E isso a gente tem dificuldade de entender, né? Assim, agora. Por isso que eu vejo mais dificuldade para nós do que para ele. Tem uma história que eu gosto muito, eu não sei a procedência, mas eu gosto muito dela. Tinha um monge no mosteiro que era tido como de muita fé. E os outros monges pregavam peça nele sempre por causa disso. E um dia eles gritaram assim: corre, vem cá na janela ver que tem uma vaca voando. E ele foi correndo para a janela para ver. Quando ele vai, todo mundo cai na gargalhada e encarna nele. E diz: mas como é que você vai acreditar que existe uma vaca que voa? Isso não faz o menor sentido. Você pede para a gente debochar de você. Por que você veio? E aí ele responde assim: olha, eu vim porque para mim faz muito mais sentido pensar que uma vaca pode voar do que um monge pode mentir. Então, para mim, isso, né? Essa pureza, que vê, é uma pureza profunda, né? É uma navalha, é uma pureza cortante. Eu acho que é o que tinham os discípulos, né? Eles não tinham muito entendimento, eles até podiam se entregar a algumas coisas que fossem meio malucas para nós. Mas eles tinham uma convicção tão pura na realidade que eles viram em Jesus, que isso facilitava, né? Dava mais da metade do caminho para o aprendizado. E sem contar que esse espírito deve ter tido outras encarnações, muitas anônimas, né? Em lugares do mundo que a gente não tem notícia, e que foram lapidando o restante do aprendizado, vivendo o método. Porque o método, a promessa, ela é universal. Você nasceu aqui em Juiz de Fora, ou você nasceu no Tibete, ou você nasceu na China, a promessa é universal. Você tomando posse desses ensinamentos, vindo de um mestre elevado, que vai te proporcionar conhecimento, você pode praticar na sua vida. Você não depende de um templo, não depende de uma roupa, não depende de um horário, não depende nem de um sacerdote, não depende de um intermediário. O instrutor não é o intermediário, ele é seu colega, ele é o seu irmão mais velho, só isso.
mas ele não é quem vai intermediar a sua relação com Deus. Essa relação é só sua. Quando você conseguir fazer o vínculo é seu. Você vai ajudar outras pessoas a fazer também. Você encheu a sua despensa um pouquinho e você começa a distribuir. Esse é o caminho da iluminação. Esse é o caminho da iluminação. É o método. E isso é fantástico. Acabou. Vocês não precisam ser espíritas. Vocês não precisam vir aqui. Uma vez que a gente vem aqui, a gente pega os ensinamentos espíritas e vai começar a instrumentalizar ele, né? Se você vai montar um guarda-roupa, você tem uma chave de Phillips, você monta. Se você tem uma parafusadeira elétrica, é bem mais fácil, né? Então a gente entende para nós que o espiritismo é uma parafusadeira elétrica. Então não adianta você se valer só de algumas coisas. A gente tem que entender o contexto geral do processo. Isso é um método. E o conhecimento? Está aí. O conhecimento é que vai dar para a gente o método. O autoconhecimento também. Exato. Então ele precisa. E quando você vive o método, o que você faz? Você entra na natureza divina. Você passa a gozar, participar de uma natureza divina. Qual que é a marca da natureza divina? O fim da corrupção que vem do desejo. O que é a natureza divina? Quando que a gente sabe? É quando a gente deixa de corromper. O que é corromper? É quando você pega uma coisa e dá para ela um sentido diferente. Você corrompe. Corrupção, que a gente vê na política, é quando a pessoa pega o dinheiro que era para pagar educação de crianças e aplica para outro fim. Qual que é a nossa corrupção? É a gente ter uma natureza iluminada e usar essa natureza para chafurdar na lama. Igual o porco, que gosta. Então, quando que a gente entra na natureza divina é quando a gente deixa de corromper a nossa natureza. E quando a gente rompe com o desejo. Qualquer desejo? Não. Quando a gente vai ver a escala espírita aqui de novo, os espíritos bons, que é a segunda ordem, eles têm o desejo de praticar o bem. Então, o desejo no campo moral, quando ele é virtuoso, ele é o apetite pelo que é bom. Não é desse desejo que Pedro está falando. Ele está falando do desejo no horizonte material, que é a vinculação apenas ao prazer. Então, se eu preciso fugir da corrupção, é necessário que eu entenda que, para que eu revele a minha natureza verdadeira, talvez eu precise romper com alguns desejos de prazer. Ninguém está falando para você se martirizar, vestir o cilício, para você fazer greves de fome, jejuns, nada disso. O Evangelho está dizendo que, olha, talvez as suas fontes de felicidade não sejam verdadeiramente fontes de felicidade. Porque a gente adora a internet e o celular, mas o dia que acaba a bateria, a gente fica maluco. Então há uma fonte de sofrimento ali, não uma fonte de felicidade. Esse é o desejo que o Evangelho está dizendo que a gente tem que aprender a fugir dele. Ele traz um convite à reflexão de mudanças de paradigmas que a gente até então acha que são normais. Exatamente. Por isso que o Evangelho não é conversa de botequim. No botequim você vai conversar de futebol, você vai conversar de política, você vai conversar do tempo, mas você não vai conversar do Evangelho. Porque não dá. Não dá. Quando a gente vê essa lógica da teologia da prosperidade, venha para conhecer Jesus porque você vai ter muito, porque você vai ficar... Isso não é real. Na verdade é o contrário. Todas as pessoas que entraram nessa natureza divina, se tinham 2, ficaram com 1. Se tinham 3, ficaram com 2. Abriu a dispensa. E é curioso porque quando você abre a dispensa, você fala, vai acabar. Mas aí tem uma mágica que acontece. Quanto mais você distribui o que é de fato alimento, mais alimento aparece para você distribuir. Então, essa natureza divina, ela precisa aparecer pela nossa superação da corrupção da nossa própria condição. Essa é a síntese do Evangelho, é a síntese do método. É como se ele tivesse feito um resumo, igual a gente faz em artigo acadêmico, um abstract, né? Você tem lá um resumo do texto que você vai ver na frente, é a sinopse do filme. Essa é a sinopse do filme que ele vai contar a partir de agora. Olha,
O poder divino te dá vida e compaixão. Essa compaixão vem através do conhecimento. Conhecimento que brotou do ser mais puro que a gente conheceu e que traz consigo um método. A promessa de que você pode, caso viva esse método, entrar na posse da natureza divina. Mas eu sou um criminoso. A natureza divina é sua. Mas eu sou um cretino. A natureza divina é sua. Mas eu sou um monstro. A natureza divina é sua. Você não é nada disso. Você pode estar essas coisas. Mas uma vez que você entre no método, parecendo propaganda de academia, né? Você entra no método, você vai se iluminar. Não tem outro caminho. Você vai, não tem outra, sabe? Não tem outra direção. Você vai. Esse veículo só anda para frente. Se você entrou no método, você vai. Mas para identificar esse método, para ver o método, para reconhecer o método, para que ele seja efetivo, ele precisa tirar a gente da corrupção e do desejo. Aí que mora o problema. Então, se você vê alguém que está lá no alto da sua prática espiritual, da sua condição em que ele se autoafirma professor, e em troca disso ele quer receber dinheiro dos alunos, tem corrupção e tem desejo. O método está sujo. Em troca disso ele quer receber autoridade. Tem corrupção, tem desejo. Percebem como que a gente começa a medir com muito mais tranquilidade? Não entendi muito bem isso. O método, ele tem que levar aquele que está ensinando, que está praticando, a romper com corrupção e desejo. Se aquela pessoa que está à frente do ensinamento espiritual tem algum desejo pessoal, algum interesse pessoal, ela está equivocada. Ela perdeu. Aí olha como é que o evangelho é difícil. Porque essa relação com o dinheiro, no nosso costume, ela é bem complicada, mas em outras, você sabe muito bem, em outras Tradições. isso é bem Mas não é pessoal. Exato. Questão, né? Eu não vejo nenhum problema, pelo menos não de acordo com os evangelhos, não mesmo, de que alguma pessoa que tenha realmente substância espiritual viva mantida pelo templo ou pela comunidade. Não vejo mesmo, porque eu acho que essas pessoas são tão raras que a gente tinha que pegar elas e colocar assim numa situação de bastante conforto para que ela pudesse dar o seu melhor para nós, né? Inclusive contribuo para algumas pessoas que vivem assim, porque quando eu preciso de substância espiritual, essas pessoas conseguem me alimentar. Mas há uma mudança, as pessoas não querem. Elas não pedem o seu dinheiro, elas não trocam o seu dinheiro pelo que elas vão ensinar, elas não colocam nenhuma barreira para que você acesse elas. Nada disso. Inclusive, se ninguém doar, elas vão passar necessidade. Mas há uma entrega tão grande ao princípio da causa e efeito, que elas entendem que ao produzir virtude, elas vão receber o auxílio em troca. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Só que muitas vezes as pessoas mascaram. Então, dizem assim, olha, eu sou um grande professor. Eu vou te ensinar. Para você aprender, você tem que comprar meu livro. Venha fazer um seminário incrível. Você se tornará outra pessoa. Para fazer esse seminário, você tem que pagar X. Para que esse evento fosse feito, como que a gente pode pagar? Ou então a gente pode fazer eventos baseados em doações espontâneas. O que também é muito interessante e surpreendente. Porque a gente imagina que a doação espontânea vai fazer com que surjam pequenas doações, mas não, surgem grandes doações. Tudo isso é uma forma de lidar com o dinheiro, que não é mal em si mesmo, né? O dinheiro, como a gente falou que no mal nem existe. O que a gente tem que ficar atento é que o método não pode corromper, não pode gerar desejo, sabe? O bom, o verdadeiro, o legítimo praticante do Evangelho não ensina porque ele tem necessidade de ensinar. Não fala para a gente porque ele precisa falar. Ele fala porque ele sente compaixão da gente. Porque ele pensa assim, poxa vida,
estou vendo ali um amigo meu sofrendo tanto, estou vendo ali meus companheiros sofrendo tanto, eu vou dividir com eles o Evangelho, porque o Evangelho curou as minhas feridas. Então eu vou ensinar por compaixão, não tem outro princípio. E aí os Espíritos falam para a gente várias vezes, mas nós precisamos de dinheiro. E os Espíritos dizem, nós não gastamos dinheiro. Cumpre o papel do Evangelho, que o dinheiro a gente manda. Cumpre a parte de vocês, que o dinheiro vem. Ele só não pode ser condicionado. E aí, há nada que fuja ao mais simples reconhecimento da natureza da nossa mente. Passou disso. No Espiritismo, no Cristianismo, nós devemos nos recolher. Mas eu dizia para vocês que isso é difícil, né? E por que é difícil? Porque a partir do momento que você assimila isso para você, você não deve nem criticar quem faz errado. Você não deve nem apontar o erro dessas pessoas, porque esse vai ser um outro indício. Se alguém se propõe a ser um bom professor, mas gasta tempo do ensinamento para falar mal de outro professor, dá vontade de largar tudo, né? É muito difícil. Esse é um ensinamento que eu preciso ouvir, porque às vezes o sangue ferve, aí a gente respira fundo, para não falar. Só de pensar nisso eu lembrei de um monte de gente, para não falar das coisas erradas. Lembra do tibetano? E eles não falam, né? Eles não falam. Inclusive, se você fala mal de alguém com isso, te cortam na alta. Você não deve falar mal, porque tem a ver com a sua prática. Enfim, pacotão de coisa. Vimos várias categorias hoje, né? Foi bem longo até o estudo, bem extenso o estudo. Talvez tenha sido muito rápido. No próximo, eu volto para ver se a gente tem alguma questão em aberto com essas. E aí a gente vai começar a ver na próxima semana a própria ascese de Pedro mesmo, o método. É o 5 a 9. 5 a 9. Só que aí nós vamos fazer, na semana que vem, o versículo 5 só, que é o primeiro par de virtudes. É o primeiro conjunto de ações. Só ele vai dar um estudo de 1 hora, né? Esse apócrifo também ou não? Esse aqui? Esse quinto. Esse versículo? Esse estudo. É, Apócrifo. mas está no Novo Testamento, como se fosse texto original. A gente diz que apócrifo é só porque não é assinado pelo Pedro. Ele não está fora do cânone, não. Ele é canônico. Qualquer Bíblia tem. Qualquer Bíblia tem. Nós não entramos nos gnósticos ainda. Os gnósticos aí é coisa de outro planeta. O gnóstico é maluquice, né? Mas é uma maluquice boa. Porque quando a gente tiver essas categorias mais ou menos familiarizadas na cabeça... uma contrapõe. E vão até se complementando. Porque quando você lê o gnóstico, sabendo de algumas coisas, você fala, ele está falando da natureza da mente, da natureza divina. Aqui é o método que ele está falando. Aqui ele está falando do mestre, ou então do seu semelhante. Tem um trechinho que eu coloquei na mensagem do meu WhatsApp, que diz assim: ame seu irmão como se fosse a última pessoa do mundo, algo assim. Defenda ele como se ele fosse a pupila dos seus olhos. Esse é um versículo gnóstico do Evangelho de Tomé. Tem outro que diz assim: se você encontrar alguém que sabe essas coisas, prostre-se aos seus pés, porque ele é o seu verdadeiro pai. Ou seja, ele está falando dessa tradição, dessa fonte. Nós vamos ver, gente, que no fim é muito mais simples do que a gente imagina. Mas sabe quando você pensa assim, vê a casa toda bagunçada, toda suja, você fala, vou ter que fazer faxina, sábado cedo, ter que tirar os móveis todos, botar para cima, varrer o chão, encerar o chão, passar pano, tirar as louças do armário para limpá-lo. Sabe aquela faxina de mudança? Você fala, eu não aguento, não tem motivo. Eu posso só passar um paninho em volta, né?
Quando você faz a faxina e a casa está arrumada, você diz, ai, que bom que foi. Aí que eu acho que está o grande propósito. Que Quando alívio. você faz a arrumação, você se sente na obrigação de manter limpo. Exatamente. E aí você vai continuar no propósito de elevação, de reforma. Exatamente. E vai até ajudar os outros a fazer mudança quando precisar. Ó, se tiver um guarda-roupa para carregar lá, eu estou expert em carregar guarda-roupa. Você vai fazendo isso. Tá certo? Então, eu acho que tem que apertar o xizinho que está no canto. Fala aí, Yuri. Tem certeza que quer interromper a transmissão? Tenho certeza que queremos interromper a transmissão. Sim, senhor.